Estamos agora na lição 12C, é o encerramento da lição, ela é bem curtinha. 12C, vamos começar com a leitura do livro de 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo falando aos seus discípulos. Nós acabamos de falar na anterior sobre aquele conceito de que a multiplicação dos nossos discípulos, né, a multidão de discípulos, ela precisa ser vista de forma geracional, ou seja, você prepara bem preparado 3 discípulos fiéis, que vão se multiplicar em discípulos fiéis. Então, não é na tua primeira geração que virá a multidão, nem na tua segunda geração, mas é na terceira geração. Então, veja só o que está escrito em Timóteo aqui, 2 Timóteo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas você ouviu, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. Vamos entender aqui. Veja bem, Paulo se considerava, ele procurava, ele entendia da importância de ser um homem idôneo. E ele investiu em um menino que, ao ver dele, era também idôneo. Timóteo era uma pessoa fiel, senão Paulo não teria investido e enviado Timóteo. Mas olha a preocupação de Paulo. Paulo não apenas discipulou Timóteo e enviou Timóteo, como Paulo continuou o discipulado de Timóteo à distância. E aqui ele diz, tome cuidado. Então ele está aqui aconselhando Timóteo e ajudando Timóteo a gerar os discípulos netos de Paulo. Timóteo era discípulo filho, mas Paulo estava agora preocupado com os netos. Então ele disse, Timóteo, meu filho, tome cuidado, fortifica-te na graça que há em Cristo. E aquilo que você recebeu de mim, diante de tantas testemunhas, você ouviu, agora confia-o aos homens fiéis, ou seja, aos meus discípulos netos, mas que sejam netos fiéis, não é para qualquer um não. Muitos vão chegar e se aproximar de você, mas levante homens fiéis. O que é homens fiéis? Que sejam idôneos. Vamos ver aqui a palavra idôneo aqui, né? Dicionário. O significado de idôneo no dicionário, ok, idôneo, tá? É o mesmo que uma pessoa confiável, ou seja, uma pessoa confiável, adequada, apta, capaz. Então Paulo está dizendo assim, Timóteo, meu filho, confia essas palavras para homens idôneos, fiéis, comprometidos, como disse ali, pessoas adequadas, pessoas que sejam aptas, pessoas que sejam capazes, sabe? Essa é pessoas que sejam competentes, que sejam honestas, que sejam íntegras, pessoas corretas, que sejam competentes, confiáveis. Então essa é a preocupação de Paulo com Timóteo. Então o segredo, primeiro, é geracional, ou seja, gere discípulos idôneos, gere discípulos capazes, capacita-os, que sejam competentes, ajuda eles a serem competentes, ajuda-os a serem confiáveis com os valores cristãos, ajuda-os a serem convenientes, a serem honestos, a serem íntegros, capacita-os nesse sentido. Mas não apenas faça isso com os teus discípulos, ensina eles a fazerem com os teus netinhos, que é a tua segunda geração. Porque se eles, que é a tua segunda geração, forem idôneos, cumprir essa tarefa, o que vai acontecer? Eles vão gerar os teus bisnetos. Olha que maravilha! E é lá, nos teus bisnetos, que a multidão começa a chegar. Vamos fazer aqui um cálculo. Deixa eu pegar aqui e fazer um cálculo aqui. Deixa eu pegar aqui um papel. Veja aqui, ó. Na minha primeira geração, eu gero 3. Você gera 3. Depois dos teus 3, cada um deles vai gerar 3. Então, você vai ter agora 9. Porque eles vão gerar 9 netos para vocês. Eles são a tua segunda geração.
Então, 9 com os teus 3 já dá 12. Agora, veja só, na sua terceira geração, que são teus bisnetos, cada um deles vai gerar mais 3, né? Então, vai dar aqui, ó, 3, 3, 3, 3, 3, 3, então vai lá, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Eles vão gerar 27 bisnetos para você. Você gerou 3 filhos netos, perdão, 3 discípulos filhos. Os teus filhos geram 9 netos, discípulos, né? Vou chamar aqui DN. Eu vou colocar aqui primeiro DF, que é discípulos filhos, DN seria os discípulos netos, e vou colocar DB, que seria discípulos bisnetos. Então, discípulos filhos são 3, discípulos netos são 9, discípulos bisnetos são 27. Agora soma lá, ó, 27 mais 9 e mais 3, dá quanto? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vai 1, 2 e 1, 3. A tua terceira geração, quando você alcançar ela, você já vai estar beirando no mínimo 39 discípulos. Agora, quanto tempo que você pode alcançar essa geração? Certo? Vamos fazer as contas aqui. Você trabalha com 3 discípulos durante 1 ano. Digamos que o teu trabalho seja eficiente, bem sucedido, e no primeiro ano, então você tem aqui os teus 3. No segundo ano, você agora vai fazer como Paulo, começa a investir nos teus netos. Como avô, discipulador avô, ajuda os teus discípulos a gerarem filhos deles, a primeira geração deles, que é a tua geração, que é a tua segunda geração, são teus netos. Então você no segundo ano, você já pode investir nos teus netos. E aí no teu segundo ano você já não vai ter apenas 3. Cada um deles vai estar gerando 13, então vai dar 9. 9 netos com teus 3, você já vai estar com 9, 10, 11, você vai estar com 12 no segundo ano. No terceiro ano, você vai estar ali ajudando a trabalhar com... eu estou aqui fazendo uma especulação, não significa, às vezes pode levar menos tempo, pode levar mais e pode levar menos, mas por hipótese, por média, tá? No teu terceiro ano, você estaria levantando aqui os seus 27 netos, né? Que daria aqui então 39. Exatamente, varia 39 discípulos no seu terceiro ano. Agora, no teu quarto ano, seria quanto? 39 vezes 3, 3 vezes 9, 27, vai 3, 3 vezes 3, 9, 10, 11, 12. Só vai ser 127 no quarto ano. Eles vão gerar 127 trinetos para ti. Veja só, para ti não, para Deus, mas através da tua geração. Porque veja só, é a tua família. Tudo começou com você. Às vezes a gente quer sair por aí afora, fazer um culto livre, para que dezenas de pessoas se convertam. Às vezes a gente quer entrar num culto, trazer para dentro da igreja, dentro de um culto, dezenas de pessoas, e estamos ali felizes da vida que se converteram, mas não foram cuidados, não foram discipulados, se perderam, a gente nem sabe onde eles estão. Não, nós não podemos ir por esse caminho. Nós precisamos investir nessa geração de discipulado. 3, eles vão gerar os 3 deles, que vai dar 9. Esses 9 vão gerar os 3 deles, que vai dar 27. E os 27 vão gerar os 3 dele, que vai dar 127, que vai dar 127. E no total, nós vamos ter então uma multidão. Entende, queridos? Então, a multidão está chegando de forma geracional. É isso que eu quero trabalhar aqui com você. Foi o que Paulo fez. Essa era a preocupação de Paulo. Vamos continuar aqui então.
só para encerrar a nossa lição, nos reproduzir é vital na caminhada da fé. Queridos, se os discípulos não se reproduzissem, os 12 lá, se os discípulos netos de Paulo, que eram os discípulos de Timóteo, não se reproduzissem, o evangelho não teria chegado até mim, até você não. O evangelho só chegou até você porque ele encontrou homens idôneos, comprometidos, homens, como disse Paulo, né? Convenientes, capazes, confiáveis, íntegros, honestos, aptos, adequados, confiáveis. Esse o papel, né, que cada um de nós temos que fazer no discipulado das nossas gerações, dos nossos discípulos, filhos, netos e bisnetos. Então, nos reproduzir é vital na caminhada da fé. Crentes que não ganham vidas e não fazem discípulos estão transgredindo o grande mandamento da ressurreição. Veja só. Vamos ver aqui, ó. Transgredindo. Sabe o que significa a palavra transgredindo? Ou seja, eles estão postergando, ou seja, estão adiando, estão violando, estão desobedecendo, estão infringindo, estão recalcitrando. São sinônimos, né? É a mesma coisa que postergar, violar, desobedecer, infringir, recalcitrar. Nós temos que tomar cuidados com essa questão. Não podemos. Temos que cumprir nosso papel, nosso chamado. Lembra da parábola de Jesus? Quem foi no fiel no pouco, no muito foi colocado, é aquele que só enterrou o talento. O que aconteceu com ele? Vamos orar para encerrar essa lição. Agora, o próximo vídeo certamente vai ser a lição de número 13. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos capacite, nos dê unção, sabedoria. Nós sabemos que nós apenas nos dispomos a pisar na água. Quem abre a água é Tu, Senhor. Nós apenas caminhamos em volta das muralhas. Quem derruba as muralhas é Tu, Senhor. Nós apenas pegamos o pão e colocamos na mão das pessoas famintas. Quem multiplica, Senhor, é Tu. Nós apenas, Senhor, colocamos a água nas vasilhas, no jarro, e quem transforma, Senhor, em vinho, és Tu, Senhor. Nós apenas derramamos o óleo, Senhor, ó Deus, mas quem enche o óleo de forma milagrosa, sem que ele acabe, és Tu, Senhor. Então, continua, Deus, nos usando. Nós dizemos, eis-nos aqui, vamos avançando. E te pedimos, Senhor, sabemos que Tu vai fazer a obra no coração dos nossos discípulos. Esse é o milagre que Tu vai fazer. Toda essa palavra que foi ministrada, Senhor, nessas 3 lições, Tu vais fazer um milagre. Tu vais ungí-la na mente dos nossos discípulos. E elas vão ser transformadas em palavras vivas, transformadoras, multiplicadoras. Que haja unção. Derrama a Tua unção no ouvido, Senhor, desses discípulos que estão ouvindo essa palavra. E que essa unção seja poderosa, multiplicadora, que eles não se aguentem, que eles não retenham, que eles avancem e que eles chamem novos discípulos à existência. Senhor, como aquela visão que Tu desses àquele profeta que só via sem ossos. E Tu disseste para aquele profeta, atrai a vida sobre aqueles ossos. E na medida que ele começou a orar, Senhor, os ossos começaram a se mexer, nervos começaram a entrelaçar aqueles ossos, carne começou a encher aquele corpo, e ali houve vida, aqueles mortos foram transformados num grande exército. Que essa seja a nossa visão. Hoje os discípulos, Senhor, que Tu estás nos dando, parecem, Senhor, ainda como ossos secos espalhados, mas Tu estás atraindo, eles estão se movendo, algo de misterioso, de poderoso está acontecendo na mente e no coração deles. Deus, sopra, Senhor, sobre eles agora a Tua unção. Faz um milagre na mente e no coração deles. Nós abençoamos a todos os que estiverem ouvindo essa lição, Senhor, e eles serão poderosamente, ó Deus, usados para a Tua honra e para a Tua glória. Essa, Senhor, é a nossa oração, como a oração de Jesus.
que pedia não apenas pelos seus discípulos, mas por aqueles que ainda iriam crer. Essa é a minha oração também. Senhor, eu oro pelos discípulos dos meus discípulos, aqueles que ainda não ouviram, mas que ouvirão e que crerão e que se colocarão nas tuas mãos e que chamarão à existência, Senhor, ó Deus, a minha terceira geração de discípulos, a minha quarta geração de discípulos, em nome de Jesus. Nós avançamos agradecidos porque tu és um Deus poderoso. Obrigado, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória. Amém. Deus te abençoe. Eu não sei se haverá tempo para vocês, mas se houver tempo para vocês, conversem sobre tudo isso. Anotem o que vocês conversaram no caderno, no diário de discipulado de vocês. Tenham esse diário sempre em mão. Se ainda não tiveram, está na hora de ter, tá? Já está atrasado. Anotem lá o que vocês combinaram nessa reunião, quais as metas para a próxima reunião. E assim vocês vão avançando. Sempre quando vocês tiverem, antes de vir para a reunião, sondem lá o diário de bordo de vocês, o diário do discipulado, e vejam o que vocês já combinaram na reunião anterior, as metas, né, motivos de oração, e façam agora para a próxima reunião, para que na próxima reunião vocês já, ao lerem durante a semana, nas próximas semanas, vocês recordem aquilo que Deus fez, está fazendo e vocês pela fé creem que fará. Deus abençoe.